O funcionamento da Justiça do Trabalho se dá da seguinte maneira: quando empregadores e empregados não chegam a um acordo sobre pagamento de salário, hora extra e 13º salário, por exemplo, eles buscam a Justiça do Trabalho para solucionar o conflito. Nessa fase, inicia-se um processo chamado reclamação trabalhista, que será apreciado e julgado por um juiz. O local onde juiz e servidores trabalham é denominado Vara do Trabalho ou Fórum Trabalhista. A reclamação pode ser formalizada pessoalmente. O interessado deve se dirigir ao Fórum Trabalhista com documento de identidade, CPF e outros necessários à análise da questão, relatando os fatos, os quais serão registrados pelo diretor da Vara do Trabalho ou da distribuição do Fórum. Se preferir, poderá contratar um advogado para defender seus interesses. São raros os casos em que a parte opta por estar em juízo desacompanhado de advogado. Primeiro, o juiz tenta fazer um acordo, onde ambas as partes cedem em benefício de uma solução mais rápida. Contudo, se não houver esse acordo, o juiz então instruirá o processo, analisando as provas e proferirá a sentença. A parte que ficar insatisfeita com esta decisão pode recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho. Será apresentado o recurso ordinário, que após cadastrado, autuado e remetido ao Ministério Público do Trabalho, será distribuído ao desembargador relator e ao desembargador revisor, ao mesmo tempo por sorteio eletrônico, sendo examinado primeiro pelo relator e em seguida pelo revisor. Depois disso, o processo será encaminhado à Secretaria da Turma para julgamento. Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que se chama acórdão, é possível recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho apenas em casos excepcionais, por ser uma instância extraordinária. Conheça agora os principais órgãos da Justiça do Trabalho. Varas do Trabalho, órgãos de primeiro grau de jurisdição trabalhista. Até 1999, chamavam-se Juntas de Conciliação e Julgamento, passando a denominar-se Vara do Trabalho com a extinção dos juízes classistas. As varas do trabalho, que são 26 na 24ª região, julgam as ações trabalhistas individuais e as denominadas ações plurimas, mais de um autor reclamante. A Vara do Trabalho constitui a primeira instância da jurisdição trabalhista. Tribunal Regional do Trabalho, órgão de segunda instância da jurisdição trabalhista. No Brasil, existem 24 TRTs. É o juízo competente para o julgamento dos recursos interpostos contra as decisões das varas do trabalho e é a primeira instância relativamente às ações de sua competência originária, como, por exemplo, mandados de segurança, habeas corpus, ações rescisórias, medidas cautelares, os dissídios coletivos, inclusive em casos de greve para se decidir se ela é abusiva ou não. Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, é composto por 27 ministros. O TST julga os chamados recursos de revista, cuja finalidade principal é uniformizar as decisões trabalhistas de todas as regiões do país e restabelecer as disposições legais e constitucionais eventualmente violadas. O TST também julga os recursos ordinários contra as decisões dos TRTs em dissídios coletivos, mandados de segurança, agravos regimentais imprecatórios e outros. Não confunda com outros órgãos. Ministério Público do Trabalho, órgão pertencente ao Ministério Público da União, é o guardião da lei, do interesse público e do Estado Democrático de Direito. É do Ministério Público, por exemplo, o trabalho e a iniciativa de, após investigação própria, encaminhar ao órgão competente do Poder Judiciário denúncias de exploração de mão de obra, trabalho escravo, trabalho infantil, descumprimento reiterado das leis que regem o trabalho, greves e etc. Ministério do Trabalho. Não tem vínculo com o Poder Judiciário, órgão do Poder Executivo Federal situado em Brasília, cuja atual denominação é Ministério do Trabalho e Emprego. Possui postos avançados nas capitais dos estados, que se denominam Delegacias Regionais do Trabalho. Delegacia do Trabalho, órgão do Poder Executivo Federal nos estados, encarregado de fiscalizar o cumprimento das leis de proteção ao trabalho e prestar outros serviços, como emitir a carteira de trabalho. Com a Emenda Constitucional número 45/2004,
Ampliou-se a competência da Justiça do Trabalho para análise e julgamento das causas, que hoje não se restringem mais aos conflitos entre empregados e empregadores, mas também a outros tipos de relação de trabalho, tais como as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As ações que envolvam exercício do direito de greve. As ações sobre representação sindical entre sindicatos ou entre sindicatos e trabalhadores, ou ainda entre sindicatos e empregadores. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. A execução de ofício das contribuições sociais. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Pronto. Agora você já sabe como funciona a Justiça do Trabalho. Se quiser saber sobre o direito do trabalho e a história da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região também tem uma vasta biblioteca sobre o assunto e um centro de memória que registra a sua trajetória. Até a próxima. Tribunal Regional do Trabalho. Há 15 anos, a serviço da justiça e do cidadão.